4 do Evangelho de João, do versículo 31 até o versículo 42. Diz assim: nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E destarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos naquela cidade creram nele, e em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: agora já não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Glória a Deus. Queridos, nós lemos aqui uma porção agora de João Evangelho, capítulo 4, já bem no finalzinho, depois que Jesus já havia conversado com a mulher samaritana, e a mulher então, tendo recebido de Cristo a revelação de quem ele era, diz a Escritura que ela então correu, entrou na cidade e anunciou aos homens daquela cidade a experiência que ela havia tido, anunciou a Jesus Cristo dizendo: olha, eu encontrei o Messias. E nós já estamos, salvo engano, há 4 semanas, hoje faz 4 semanas, que nós estamos aqui neste episódio da mulher samaritana, nesse episódio do Evangelho de João. É importante que nós venhamos a levar em consideração, nos recordar do princípio do Evangelho. Por que nós temos que nos recordar do princípio do Evangelho? Isso porque a cada dia eu estou mais convencido de que a Escritura ela precisa ser lida, precisamos lê-la e refletir sobre o seu conteúdo com um coração muito centrado e como quem busca de fato encontrar a verdade. Não podemos pensar jamais que o simples fato de você ter nas mãos a Escritura Sagrada e de você ler as Escrituras, seja em qual for a página, qual for o livro, ou o capítulo, ou o versículo, não devemos com isso pensar que nós temos a verdade ou entendemos a verdade. O fato é que a Escritura, ela é um meio divino, ela não tem um fim em si mesma. Antes, como o próprio Cristo declara acerca das Escrituras, diz que as Escrituras, elas testificam acerca dele, e sendo ele próprio a verdade de Deus. É por isso que nós costumamos fazer uma certa distinção entre Escritura, Bíblia e Palavra de Deus, sempre levando em conta que a Palavra de Deus, que é o próprio Cristo, que é de fato aquilo que nos salva, que nos liberta, que nos santifica, que nos transforma, é o que cura o homem. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós não podemos simplesmente tomar a Escritura religiosamente como quem tem ou teria com isso a garantia de compreender a verdade. Até mesmo porque eu costumo ressaltar, também nós temos falado isso com bastante insistência nos últimos dias, que nós encontramos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E são 4 evangelhos porque foram livros escritos acerca de Cristo, da boa notícia, que Cristo é o Filho de Deus, de que ele veio, escrito por 4 pessoas distintas, 4 perspectivas diferentes, mas o que deve prevalecer não é o número de palavras ou o número de eventos que cada um colocou. Não devemos estar atentos às questões
topográficas, as questões geográficas, as questões meramente históricas, mas devemos nós extrairmos e abstrairmos o sentido das palavras de Cristo, em tudo aquilo que ele disse, qual é a verdade que ele ensina, que ele transmite.